Boa tarde, senhores. Estamos aqui para o segundo dia do nosso workshop. Eu sou o Luiz Henrique, CTO da Brasiline. Estamos comigo aqui o Antônio Arcoverde da Carpesc, que vai dar sequência no nosso workshop que a gente iniciou ontem, onde a gente viu ontem uma excelente apresentação, muito conceitual, e uma visão muito boa de tudo de um contexto de OT, como que ela funciona, qual ponto da rede ela está, onde ela está dentro da indústria, isso é um ponto bem legal. E aí hoje a gente dando sequência, a gente vai ir para a parte mais prática. O Antônio vai mostrar para a gente um pouco da console, da administração. A gente falou ontem a parte conceitual como um todo. Esse vídeo de ontem está disponível no nosso canal do YouTube e ele pode ser consultado lá. Lembrando que, se tiverem dúvida, pode ir colocando aí no chat e a gente pode estar respondendo no final, ou o Antônio pode dar algumas pausas para a gente responder. Caso não dê tempo, a gente responde por e-mail posteriormente. Mais uma vez, obrigado a todos aí. Antônio, a palavra está contigo. Show, beleza. Obrigado, pessoal. Bom, primeiramente, vou agradecer novamente aí a todos pela presença, pela participação também do nosso webinar um pouco mais conceitual, falando sobre as ações do Kix, como que ele trabalha, o Kix for Nodes, Kix for Networks. Hoje a gente trouxe um laboratório aqui, tá? A ideia é que eu consiga demonstrar para vocês ali como que ele funciona, junto com a central de administração, demonstrar os módulos, a aplicabilidade, como eles trabalham entre si, a console do Kix for Nodes. O Kix for Networks já é um pouco mais específico, tá? O que ocorre? Aqui na Kaspersky, Antônio Arcoverde, particularmente, eu não tenho um sistema industrial, uma escada para poder fazer. Mas a gente tem um sistema, na Kaspersky, que é um sistema ele simula, uma planta virtual, tá? E aí a gente tem ali um vídeo, demonstrando ali todo o processo, de produção de uma cadeia, de produção uma cadeia de produção industrial, e o que ocorre, quando ocorre o ataque. E a ideia, é que a gente consiga determinar, que no momento que esse ataque ocorresse, na transmissão de informação, ele conseguisse captar o ataque, tá? Eu vou demonstrar para vocês primeiro como funciona o Kix for Nodes, tá? Vocês estão vendo aí tranquilamente, Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela. Eu te passei o controle, valida? Você vai conseguir compartilhar. Deixa eu ver. Beleza. Bom, essa aqui é uma console padrão do Security Center, tá? É por essa console onde a gente administra, o Kix for Nodes, tá? Nesse ambiente aqui eu tenho duas máquinas, tá? Eu tenho esse servidor de administração que está instalado nessa mesma máquina, que eu estou conectado. E eu tenho uma máquina virtual, que é o Windows Server 2016, tá? Uma máquina um pouco mais antiga e com vulnerabilidades, comumente conhecidas, como, por exemplo, as vulnerabilidades de SMB, entre outras, tá? O que eu vou fazer, Eu estou já com o Kix for Nodes, instalado nessa máquina, eu estou com a console aí instalada também. Eu queria primeiro demonstrar para vocês como que funciona aqui dentro do Security Center, como que ele entende as funções, tá? E como que a gente dá início ali nas execuções, de políticas, tarefas, entre outras, tá? Então, primeiramente, o que a gente precisa fazer aqui dentro do Security Center é realizar a instalação de um plugin, de administração. Esse plugin de administração, o que ele faz, Ele basicamente permite que a gente consiga instalar a política e a tarefa desse aplicativo. Então, ele permite que esse Security Center, essa máquina aqui, que eu estou gerenciando a minha rede, que ela possa gerenciar as funcionalidades do Kix for Nodes, atualmente na versão 3.2 aqui. E aí, como outros aplicativos Kaspersky, também a gente tem políticas e tarefas. Eu já deixei uma política criada aqui, tá? Mas eu vou criar uma do zero para que vocês vejam uma coisa, tá? Quando a gente fala que ele é um aplicativo que é não intrusivo, é justamente isso aqui. Ó. Estou criando uma política, tá? Do Kaspersky, o Kix for Nodes, tá? E aí, na hora que eu clico, para poder dar início nessa política, ele não permite que eu proceda sem antes selecionar qualquer tipo de operação dessa política. Então, veja, eu posso instalar ali em todos os dispositivos, mas se eu não tiver o modo de operação, ele não permite que eu dê início nessa política. Então, eu preciso aplicar o modo Notify Only, que é o modo apenas para o método não intrusivo, para que ele não apague nada, para que ele não tenha nenhuma ação ali de bloqueio, por conta de apagar uma rotina. Ou, por exemplo, não apague nenhum arquivo que seja realmente necessário ali para a infraestrutura, Então, e tem o modo recomendado, que é o modo onde ele já tenta tomar algum tipo de ação.
Nesse caso, eu vou colocar no modo agora Notify Only, tá? Apenas para que ele possa notificar, né, caso ele identifique algum tipo de ameaça, né? E aí aqui a gente tem alguns módulos principais. Como eu tinha comentado, o Kix for Nodes ele é uma aplicação que ele tende a ser uma aplicação leve, né, para máquina. Ele não é uma aplicação pesada. Essa aplicação ela é muito modular. Então eu consigo determinar quais são os módulos que eu vou ou não utilizar dentro dessa política. Basta, né, que eu selecione qual que é o módulo e inicie, né, e selecione se eu vou ou não utilizar esse módulo. Por exemplo, se eu não quero utilizar os módulos de MSI Scanner, eu posso vir aqui no Settings, no Task Management e deixar ele desligado, por exemplo. Né? Então, na hora que essa política for ser aplicada a uma máquina que tenha o Kix for Nodes, ele basicamente não vai dar início nesse módulo. Então, a salvaguarda, né, tanto de processamento quanto as funções, ela tende a ser menor, porque não tem um módulo a mais funcionando. Por padrão, eu posso dizer por experiência própria, eu já cheguei a instalar ali em uma planta, né? E aí, basicamente, não teve nenhum impacto, tá? Utilizar eles com todos os módulos ligados. E aí a gente tinha diversos sabores, né? São os sistemas operacionais. A gente tinha o Windows 2000, a gente tinha o Windows 2003, o Windows 7, né? Entre outras funções, tá? Então, estou colocando aqui, né, num exemplo prático para que vocês deem, né, uma olhada, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou habilitar o Real-Time File Protection, tá? Eu vou deixar também o módulo de MSI ligado. O KSN, muita gente pergunta, né? Fala, poxa, mas o KSN é um módulo online, né? Como que eu posso fazer com que ele faça, né, as ações ali dentro do ambiente? Basicamente, o KSN Usage, eu posso utilizar de uma ferramenta chamada ponto de distribuição, né? É uma ferramenta do Security Center, que esse sim tem conexão com a internet. Então, eu posso correlacionar informações, né, que eu tenho dentro da minha ambiente, né, através de uma máquina que funciona como um proxy, né? Vamos dizer assim. A máquina em si, ela não precisa ter conexão com a internet, né? Eu preciso basicamente, né, fazer com que essa informação, né, seja enviada, né, de forma remota ali e tranquilamente, né, sem problemas, ele não vai ter nenhum problema com o quesito, né, de informações. Uma questão que é bem interessante é o seguinte, né? Quando a gente fala sobre fazer ali fazer, né, o envio dessas informações, né, via KSN, basicamente a gente está falando sobre tomar um veredito se algum arquivo ele é ou não malicioso. Vou dar um exemplo, né? Se algum arquivo, nesse exato momento, ele for identificado na Indonésia ou algum outro local do mundo, por exemplo, eu posso pegar, né, esse arquivo e submeter ele para a KSN. Na hora que eu submeto esse arquivo para a KSN, basicamente ele vai falar, olha, eu tenho esse arquivo aqui, eu não sei se ele é ou não malicioso. Dá uma checada para mim. E aí a KSN vai lá e identifica se aquele arquivo ele é ou não malicioso. A partir desse momento, se esse arquivo for malicioso, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar isso na base. Mas pode ser que uma pessoa do outro lado do mundo, por exemplo, aqui no Brasil, como é o nosso caso, a gente não tenha informação se esse arquivo é existente ou não. Então ele pode constar na KSN. Se a máquina, né, que é uma máquina industrial, ela não tiver acesso na internet, ela pode utilizar esse recurso que a gente chama de KSN Proxy, tá? Então basta, né, ali na arquitetura, né, selecionar uma máquina que possa trabalhar como KSN Proxy e fazer ali a entrega dessas informações. Né? Claro, né, sempre interessante analisar ali e ver se não existe nenhum problema, né, com o aquisito de arquitetura de segurança, tá? Bom, vou proceder aqui. Vou deixar ele ligado também, tá? Legal. Só explicando dos módulos, tá? O que compõe aqui o Kix for Nodes, né? O Real-Time File Protection, ele é um módulo que ele faz a identificação de arquivos, né? Então, ele vai analisar os arquivos para saber se algum tipo de arquivo que você tem ali dentro do ambiente, se ele é ou não malicioso. Aqui, a KSN, como eu estava comentando, né? Use KSN for Protection. Se ele identificar que aquele arquivo ele é potencialmente malicioso, né? Você não tem informação nas bases, eu vou buscar a KSN para saber, né, se esse arquivo ele é ou não malicioso, né? Vista ao mundo, tá? Tem alguns outros critérios, né? Escopo de proteção. Aqui no computador, tá vendo que ele está Notify Only? Então, nesse momento, se eu identificar algum tipo, né, de ameaça, né, dentro da máquina, ele não vai excluir o arquivo, né? Ele não vai tomar uma ação disruptiva com o arquivo. Ele vai apenas notificar, falar, olha, na máquina X eu encontrei esse arquivo malicioso, né? Seria bom, né, que fosse visto, né, que fosse identificado, né, o que está ocorrendo aqui com esse arquivo, tá? Deixa eu só dar um salvar aqui. Só um segundinho. Só para não deixar sem a política aqui, tá? Vou fazer como se eu estivesse criando um contra aqui.
Um segundinho. Beleza. Legal. Deixa eu ver aqui de novo. Criar. Legal. Então aqui, basicamente, né, na hora que a gente vê aqui no Smart Mode, ele já vai entender, né, quais são as ações que você quer determinar, né, no caso, fazer com que ele seja apenas notificado, e no escopo de proteção apenas notificar. Eu consigo também dar uma, como posso dizer, uma customizada, né, nesses níveis de proteção. É só vir na aba de configuração, né, e dar os settings aqui, ele vai demonstrar para mim, né, o que eu quero verificar ou não, né. E aí ele vai perguntar para mim, né, se eu quero verificar archives, arquivos SFX, entre outros, né. Se eu quero verificar todos os tipos de objetos ou apenas objetos, né, por formato, tá? Quais são as ações, né? No caso aqui está apenas para notificação, tá? E ontem alguém tinha me perguntado sobre performance, né? Como que eu posso colocar ele, né? Ter a certeza de que a performance não vai ser impactada. A gente tem duas tecnologias que são bem interessantes, tá? A tecnologia de iSwift, ela já é embarcada dentro do produto, e aí o que ela faz? Se caso, né, esse arquivo ele já tenha sido lido em algum momento, e esse arquivo vai ser lido novamente, ele não vai ler o arquivo novamente, né? Ele vai identificar, né, a última alteração desse arquivo. E se esse arquivo, né, já foi lido ali anteriormente, ele não vai tomar a ação de ler aquele arquivo novamente. Por quê? Né? Ele já entende ali que aquele arquivo tem ali um cache ali de informações. Então ele não vai fazer essa releitura, tá? Já o Whitechecker, ele é um pouco diferente, né? O Whitechecker, ele é um tipo de funcionalidade, né, que ele vai olhar, né, o disco, né, verificar, né, setores de boot, entre outras funções, tá? Então, quando a gente fala de iSwitch, ele é bem interessante estar nessa parte, principalmente de performance, para que você não tenha ali essa perda, né, de performance de ter que ficar escaneando arquivos, né, várias vezes de forma consecutiva, tá? Então, ele ajuda bastante aí nesse cenário de ação, tá? Um outro fator é o seguinte, né? Quando a gente fala sobre tamanho de arquivos, a gente fala sobre o que está ocorrendo, né, no arquivo, né? Qual que é o tamanho desse arquivo, né, que está sendo lido? É um arquivo, né, grande? É um arquivo pequeno? Qual que é a média, né, de ação desse arquivo, né? Quanto que eu consigo, né, saber, né, desse arquivo, né, no sentido de tamanho? Então, para que você não tenha, né, problemas ali com arquivos que sejam muito grandes, por exemplo, 500 megas, 600 megas, né, para não travar um processamento, e você verificar esses arquivos sob demanda, por exemplo, você pode determinar, né, que esses arquivos não vão ser lidos, né? Arquivos maiores que X, né, arquivos maiores que 8 megas aqui, por exemplo, né, como está configurado, ou que eu demore mais de 60 segundos para escanear esse arquivo, ele pode pular o escaneamento desse arquivo, né? Ele apenas vai escanear, né, arquivos que estejam dentro desse parâmetro. Isso aqui é totalmente customizável, tá? Você pode determinar o que você vai colocar ou não. Então, no sentido de performance aqui, isso aqui é muito interessante, tá? Principalmente para ambientes ali que não pode perder, né, nenhum nível de performance, né, em nenhum sentido, tá? Seja rede, seja execução da máquina, entre outras ações, tá? É bem interessante aí esse tipo de função. Eu vou demonstrar agora para vocês uma outra função aqui que a gente tem, que é o Exploit Prevention, tá? Aqui, deixa eu dar um cancel aqui, vou fechar esse cara aqui. O Exploit Prevention, ele é uma coisa, né, que o mercado determina, né, muito se fala, né, sobre virtual patching, tá? Quando a gente fala sobre sistemas industriais, é muito comum que essas máquinas, elas não tenham ali aquele patching, né, corriqueiro, né, que a gente faz ali nas nossas máquinas, né, nos nossos servidores. É muito comum que essas máquinas, elas sejam máquinas antigas, máquinas sem patch, né, por muito tempo. Por esse motivo, né, eu escolhi a Windows Server 2016, né, por exemplo, para poder colocar aqui com vocês. Ela não tem patch nenhum, né, ela não tem nenhum tipo de cenário de atualização. Muitas das vezes, né, o que ocorre, essa máquina ela é vulnerável, né, ao SMBv1, né, por exemplo, né, sem atualização ela é vulnerável aos ataques, né, direcionados, né, a esse tipo de vulnerabilidade. Então, quando a gente utiliza, né, o Exploit Prevention, ele funciona como um recurso de virtual patch, né, ele faz com que a gente não tenha nenhum tipo, né, de possibilidade de invasão através de uma vulnerabilidade conhecida. Então, se, por exemplo, né, você faz ali algum tipo de ação de exploração nessa máquina, ela não vai passar, ela não vai permitir que ele faça. Por quê? Né? O recurso de Exploit Prevention, ele vai fazer com que essa tentativa, né, de exploit ela seja barrada. Né? Vocês estão vendo a minha tela aqui do Security Center, certo? Da política, perfeito? Uma questão, né, que é bem interessante falar nesse momento, ele está apenas como o... Obrigado, pessoal, que avisou, tá?
Nesse momento é muito importante informar que ela está só notificando. Então, se eu tentasse fazer, né, algum tipo de exploração, né, se eu tentasse explorar alguma vulnerabilidade, alguma coisa do gênero, ela iria conseguir passar, né? Mas o aplicativo ele ia falar para você, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, né, nesse dispositivo. Dá uma olhada, né? Veja ali o que está acontecendo nessa máquina, né? Então, basicamente, né, ele iria apenas notificar, tá? Nesse cenário, onde ele apenas notifica, o ataque conseguiria passar. Mas se você mudasse ali só aquele módulo do exploit prevention, né, para que ele pudesse fazer ali algum tipo de operação, aí sim ele iria bloquear ali a ação, tá? Então é interessante ter visão aí sobre essas questões, né? Muitas pessoas utilizam ali os módulos, né, o aplicativo, né, apenas no modo Notify Only, e às vezes, por exemplo, né, quando faz algum teste de execução, ele passa. E muitas das vezes a gente olha e fala, olha, é interessante, né, verificar qual que é o nível de execução. Por quê? Aqui está configurado apenas como Notify. E aí, às vezes, o cliente, né, ou a pessoa, né, que está fazendo a implementação ou a operação, ela não tem essa ciência. Isso eu digo em qualquer produto, tá? Então, é muito interessante, né, sempre avaliar ali a instalação, verificar, fazer sempre ali um health check, né, das políticas, né, checar se está tudo certinho, tá? Uma outra dica que eu dou toda vez que a gente faz algum tipo de, pelo menos eu vou fazer algum tipo de assessment ou algum tipo de configuração, eu sempre dou uma olhadinha nas políticas para ver se não tem nada em apenas notificação. Porque pode ser, né, que se você tiver apenas ali em notificação, você não tenha como, né, fazer ali essa proteção, né? Apenas em notificação não é possível, tá? Então é interessante ali que isso sempre seja visto, beleza? Bom, vamos lá. Próximo módulo, deixa eu vir aqui. Então, se eu colocasse aqui em terminate o exploit, tá? Se ele identificasse, ele iria parar, tá? Aqui são alguns processos, tá? Que ele já faz ali a ação por padrão, tá? São processos já conhecidos, né? Muitas das vezes como vulneráveis, né? Ou ações ali que podem ser utilizadas em cima desses processos, tá? Isso aqui são tipos de ataques, tá? Que são bem utilizados aí, bastante utilizados aí por atacantes, tá? Flow, DF-Hit, HAL, entre outros, tá? Esses ataques aí são bem utilizados para fazer processos de invasão, tá? Criar shell ali remota. O Network Threat Protection, né? O Network Threat Protection, ele faz um tipo de ação, né? Mas é de ataque de rede, né? Por exemplo, né? Vamos supor que você tem uma máquina, né? Tentando atacar um outro dispositivo, né? E aí ele está tentando fazer esse ataque diretamente via rede, né? Se esse ataque está vindo via rede, basicamente, né, ele vai estar tentando tomar alguma ação, né, dentro do dispositivo, né, através de um host remoto. Então, eu estou pegando uma máquina e atacando a outra, né, para tentar tomar algum tipo de ação. Caso isso esteja ocorrendo e tiver, por exemplo, não tiver com a proteção instalada, pode ser que você consiga, né, ter uma invasão direta ali através de alguma porta ou algum serviço, por exemplo, né. Agora, com o Network Threat Protection, se ele tentar fazer algum tipo de ação via rede, ele também vai bloquear. Ele vai ler o protocolo TCP/IP para ver o que está acontecendo ali dentro daquela comunicação e se ele identificar algum tipo de ação maliciosa, se ele identificar alguma ação maliciosa, ele vai ir lá e vai bloquear aquela ação, tá? Então, é interessante, né, que seja sempre, né, determinado como instalado, tá? E sempre colocado também para que seja bloqueado, tá? No início de uma implementação, a gente sempre coloca ele como notify. Por quê? Pode ser, né, que exista algum tipo de rotina dentro do ambiente do cliente, né, que de fato, né, seja alguma característica ok, né, seja alguma coisa, né, já conhecida. Então, e não seja de fato, né, um ataque malicioso, seja apenas, né, alguma rotina de trabalho. Então, a gente sempre tem esse cuidado, né, de colocar para notificação para mostrar, né, primeiro, olha, ele detectou essas ações aqui, disso aqui, quais que são falsos positivos, né? E aí, de fato, né, se houver algum falso positivo, o próprio cliente vai falar, olha, não, isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui é um falso positivo já conhecido, tá? Mas esse aqui já não é, tá? Esse aqui já é um ataque já conhecido, tá? Bom, vamos lá. Outro ponto, tá? O Network Threat Protection, ele também faz bloqueio contra ataques do tipo max spoofing, por exemplo, né? Ele também faz esse tipo de bloqueio ali com as ações, tá? E aí, né, é interessante, né, sempre colocar ele para que ele seja executado, né, junto ao processo. O MSC Scanner, ele é um módulo, né, que ele faz o seguinte, né, ele é o Anti-Malware Scan Interface. Né? O Anti-Malware Scan Interface, ele é uma interface, né, de comunicação entre o produto e a ferramenta do Windows mesmo, né,
que ela vai estabelecer um canal de comunicação para que ele avalie, né, e entenda o que está ocorrendo, né, de scripts maliciosos, ações maliciosas. Então, por exemplo, né, se eu estou executando ali um script via PowerShell, ou eu utilizo alguma macro de Windows, ou alguma coisa do gênero, né, um processo de WMI, ele vai entregar nesse núcleo de análise, né, para o aplicativo, ele vai tomar as ações dele, né, de análise, né, sobre aquele artefato, sobre aquelas ações, tá? Beleza? Pessoal, essa aqui é a suíte de Real-Time Protection, tá? Eu vou falar aqui sobre as próximas. E, por favor, tá? Como eu tô com a tela cheia, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar aqui que o pessoal da Brasiline, eles ficam de olho aí nas dúvidas aqui, eles me chamam aqui, pode me interromper, tá? Por favor. Beleza? Beleza, isso aí. Show de bola. Vamos lá. Fechei aqui. Next. Eu vou ir na outra política, tá? Porque esse aqui são os módulos comuns, tá? Já vou ver aqui como tá a política normal, tá? A gente falou aqui sobre esses módulos, tá? Do Real-Time Protection, KSN Usage, Exploit Prevention, entre outras ações, tá? Agora a gente vai falar sobre controles, né? Quando a gente fala sobre proteção, o principal, né? Assim, como eu vou explicar? O feijão com arroz, né, da coisa é aqui, tá? Onde a gente identifica, né, ações maliciosas, bloqueia acessos, né? Enfim, né, toma esse tipo de ação, né? Agora, quando a gente fala de controle, que é o de fato, né, o que a gente tem que ter dentro da rede, né? A gente tem que saber quais são os aplicativos que estão rodando ali dentro do ambiente, né? Dispositivos que podem ou não se conectar dentro de um ambiente, né? A gente também fala sobre controle, né, de atividade de rede, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de controle de atividade, a gente pode, por exemplo, com o Kix for Nodes, né, determinar quais são as aplicações que podem ou não ser utilizadas também dentro daquela máquina, né? Eu posso construir um recurso de whitelisting ou blacklist, né, para que eu determine quais são, né, os níveis, né, de execução que alguma aplicação possa ter ali na máquina. Então, por exemplo, eu configuro aqui que apenas as aplicações que eu desejo sejam executadas nesse dispositivo, né? E aí você pode pedir, né, para o cliente, né, ou o próprio cliente, né, pode solicitar essas informações, né, e entregar para você quais são, né, os arquivos, né, seja um arquivo com as hashes, né, das aplicações que são utilizadas. O que isso ajuda, né? Quando a gente fala sobre... existe um conceito, né, chamado last privilege, quando a gente fala sobre segurança da informação, né? Apenas o mínimo de privilégio necessário. Se uma aplicação não é necessária ser executada dentro do ambiente, por que será executada? Né? Eu vou dar um exemplo bem bobo, né? Esse exemplo que eu vou dar, mas eu acho que, bom, como o pessoal aqui de TI, alguém já deve ter visto em algum momento. O pessoal tem muito aquela brincadeira de rodar Doom, né? Em qualquer tipo de coisa, né? Doom é um joguinho antigo, né? Bem antigo ali, que é bem leve, acho que são bits e bytes ali que rodam ali naquele joguinho. E aí o pessoal tenta rodar isso em diversas questões, né? Enfim, já é muito comum, né? O pessoal postar lá, falar, olha, rodei Doom aqui em tal lugar, por exemplo. Né? E aí a pessoa, muitas das vezes, né, ela pode baixar ali da internet, né? O suposto Doom, né? E na verdade ser justamente, né, por ter essa visibilidade, né? Tentar rodar em qualquer tipo de ambiente que seja possível, alguém injetar ali um script malicioso dentro daquele arquivo, né? E na hora que a pessoa tenta rodar ali no sistema lab, né? No sistema industrial, né? Olha, tô rodando Doom aqui num controle de ação, né? De uma garra, por exemplo, né? Olha que legal, né? Muito legal, né? Na verdade, pode ter ali algum tipo de artefato malicioso, né? Alguma coisa ali infectada ali, e, na verdade, né? Ser uma ação maliciosa, tá? Então, por exemplo, né? Se você fosse tentar rodar esse executável, né? Essa função ali dentro desse sistema, se você apenas determinar, né, quais são as aplicações que você pode não executar, essa aplicação, ela não poderia ser executada. Ela não ia permitir, né, que essa aplicação desse início ali nas ações, tá? Esse é apenas um exemplo bobo, tá? Mas pode ter qualquer tipo de coisa, tá? Pode ser um pendrive que a pessoa espete ali, ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, dá para determinar, né, quais são as aplicações que vão ou não ser utilizadas, tá? Quando a gente fala de dispositivos, né? A gente falou agora do pendrive, né? Dá para também determinar quais são os tipos de dispositivos que eu vou conectar ali dentro do meu ambiente, né? Então, eu posso determinar aqui no meu device control apenas, né, quais são os tipos de dispositivos que eu posso ou não utilizar, né? Você pode conectar ali, né? Ele vai trazer a lista para você, né? Ou gerar uma lista, né? Baseada, né, nas informações, né, obtidas ali pelo próprio Security Center, tá? Então, você pode determinar, né, quais são os tipos, né, de dispositivos USB que você pode ou não utilizar, entre outros, tá? Controle de Wi-Fi, né? Também dá para você determinar quais são as redes que você vai ou não permitir, né, a conexão.
Então, você determina, né, qual que é o SSID, né, e qual que é a rede ali que ele vai ou não permitir a conexão. E aí, novamente, né, no modo ativo ou apenas no modo Notify On, tá? Passando um pouco mais abaixo, a gente fala sobre o Network Activity Control. Ele já é um pouco mais específico. Esse cara, ele tem um recurso chamado Anti-Cryptor, que é o que a gente determina, né, como anti-ransomware, por exemplo, né? Esse componente, o que ele faz? Ele analisa o comportamento de algum tipo de artefato, né, ou executável, ou alguma coisa do gênero, que tente alterar arquivos dentro de uma pasta compartilhada. Então, se você tem essa pasta compartilhada e ele vai lá e tenta pegar o arquivo, copiar o arquivo através de um módulo de criptografia e apagar o arquivo inicial, e ele começa a repetir essas ações várias vezes, ele identifica isso, né, como um comportamento malicioso, né, através de uma sessão que está estabelecida. Geralmente, quando a gente faz um ataque de ransomware, né, a gente digo, né, o atacante malicioso, né, quando a gente faz um ataque de ransomware nesse sentido, é para uma máquina comunicar com outra máquina, né, e fazer algum tipo de ação, né. Esse ataque de ransomware, quando o atacante faz esse tipo de ação, ela é feita através de uma sessão ativa. Então, a gente vai lá e determina ela como uma sessão, né, para poder realizar o processo de ransomware, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Como a gente configurou a política para apenas notify, ele está apenas notificando, ele não vai tomar nenhuma ação, tá? Mas é ideal, por exemplo, que nesses casos, né, seja configurado ali a ação o mais rápido possível, né? Para que você não tenha nenhum problema com criptografia maliciosa no seu ambiente, né? Lembrando também que a Kaspersky ela foi nomeada, né, esse ano ali como um dos top, basicamente, né, o AVA Award, né, determinou a Kaspersky, né, como Product of the Year. E nos últimos anos, né, a Kaspersky também foi determinada ali em vários testes, né, como 100% de detecção a ransomware, tá? Eu queria trazer ali essa curiosidade para vocês, porque muitos perguntam, né, falam, pô, beleza, né, a Kaspersky é muito boa, né, líder de mercado e tudo mais, em questão de ransomware, mas existem indicativos para isso, né? Até onde eu posso confiar isso? Bom, basicamente, né, você pode analisar, né, ver as ações, né, que ocorrem ali através desses testes, tá? E ter esses materiais também. Eu vou compartilhar aqui depois, né, no final da apresentação, só um slide, né, demonstrando ali essas ações, um comparativo ali com os fabricantes, tá? Vamos para o próximo. Bom, algumas ações, tá? Controles gerais, né, que dá para você fazer. Dá para você determinar, né, quais são as pessoas que podem ou não, né, também alterar ações nesse aplicativo, né? Colocar uma senha de proteção, isso aqui é muito interessante, tá? Colocar uma senha de proteção para quê? Alguém, né, que vá lá na máquina, aquela coisa, né? Ah, antivírus é só para atrapalhar, né? Ah, antivírus é aquela coisa, né? O antivírus é o usuário, né? Essa máxima eu já ouvi algumas vezes, né? Na verdade, não é bem assim, né? A partir do momento em que você tem um ataque via rede, você não necessariamente, né, precisa de um usuário para que alguma coisa seja feita, né? Você só precisa que a máquina esteja conectada na rede. Então, isso é bem, assim, bem mentira, né? Vamos dizer assim. E muitas das vezes a gente sabe que tem aquele usuário que ele acredita, né, no senso ali de julgamento dele, né? E vai lá e desativa ali o antivírus ou remove, né? Desinstala o antivírus ali da máquina, achando que aquilo dali só vai atrapalhar ele. E aí o que ocorre, né? Muitas das vezes isso ocorre porque não há uma proteção por senha aplicada nisso. Então é sempre ideal toda vez, né, que a gente instala o aplicativo, configurar essa proteção por senha para que ela possa, né, refletir lá no aplicativo, lá na ponta e tomar essa ação, tá? Outras questões, né? Eventos, né? Configurações de eventos. Eventos que são específicos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Objeto não desinfectado, ou, por exemplo, né? Algum tipo de objeto infectado detectado, né? Caso, né, o ambiente, né, tenha esses log, né, um CIEM, alguma coisa do gênero, dá para você exportar esse evento, né, para um CIEM, para que ele possa ser visto ali por alguma outra central, né, ou fazer a notificação também por e-mail. Então, através dessa lista, né, o administrador pode selecionar, né, quais são os eventos em que ele quer ser alertado, quer ser notificado sobre, tá? Bom, isso aqui é algumas características do produto, tá? A gente também tem algumas ações gerais, né, como, por exemplo, modificação de registro, entre outras ações, tá? Mas o principal, né, a questão principal, né, é a gente conseguir, né, fazer o processamento, né, a proteção ali desses sistemas, né, e também fazer a parte de proteção da parte de PLCs, entre outras, tá? Que eu vou mostrar para vocês ali também. Eu vou compartilhar a tela em um outro dispositivo, né, que é o meu dispositivo de fato, onde está ali
o Kicks for Nodes, e aí eu vou pedir para vocês me informarem quando vocês estiverem vendo. Na verdade, eu vou precisar compartilhar minha tela inteira, tá? Deixa eu parar aqui, compartilha. Só um segundinho. Enquanto isso, enquanto eu mudo aqui, se tiver alguma dúvida, pode me informar, tá? Beleza. Show. Não Até agora, teve nenhuma dúvida de tá? Oi, perdão? Não entendi. Não teve nenhuma dúvida aqui no chat, pode dar sequência. Show de bola, beleza. Deixa eu compartilhar a tela inteira aqui, que eu queria mostrar um teste prático com vocês sobre essa questão, né, de patch e tudo mais. Compartilhar o ecrã inteiro. Isso, o ecrã inteiro. Beleza. Compartilhar. Se estiverem vendo minha tela, vocês me avisam, tá? Estou visualizando, nas duas câmeras. Apresenta. Tá. Show. Deixa eu mudar aqui agora para o sistema operacional. Vocês estão vendo o Kali Linux aí? Kali Linux agora, exatamente, no VirtualBox. Aqui eu tenho duas máquinas, tá? Eu tenho a minha máquina aqui com o Kicks for Nodes, né, implementado, tá? Essa máquina, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ela é o Windows Server 2016, tá? Ele tá puro, tá sem atualizações, né? Apenas atualizações iniciais ali que tem quando o próprio produto instala, tá? Por que eu trouxe, né, essa versão? Essa versão ela é bem conhecida ali por conta da vulnerabilidade do SMB V1, né? O SMB V1 ele foi uma vulnerabilidade muito conhecida ali na época de 2017, né? Quando lançou-se o ataque do WannaCry, né? A vários dispositivos, a várias máquinas. E aí o que acontece, né? Aqui eu tenho aqueles módulos, né, que eu comentei com vocês, inclusive o Exploit Prevention aqui rodando, tá? Isso aqui eu estou fazendo uma ação dentro da máquina, tá? Mas poderia ser uma ação remota. O que eu fiz aqui, né? Eu coloquei a minha aplicação para que ela trabalhe no modo Terminate o Exploit. Eu vou mudar ela. Eu vou mudar ela para o modo de Notify Only, tá? Apenas notificação. Então, o que vai acontecer? Nesse módulo, né, a vulnerabilidade ela pode ser explorada, né? E ele apenas reporta, né, as ações de abuso ali em cima dessa vulnerabilidade. Tá? Olha lá. Apenas notificar sobre abusos, né, em processos, né, que sejam vulneráveis. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou simular um ataque de invasão real, né? Que é quando a gente faz ali um processo de invasão dentro de um dispositivo sem o usuário precisar fazer nada. Então, eu vou pegar aqui o ipconfig, tá? E aí eu tenho aqui o IP 10025, que é o da minha máquina mesmo. E aí eu vou simular um ataque nessa máquina com o Kali Linux, tá? Que é essa máquina aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó, deixa eu dar um Ctrl L aqui e abrir aqui a minha ação. Eu vou utilizar o MSF Console, tá? O MSF Console, ele é uma ferramenta utilizada para poder fazer infecção, invasão, né? Se tem um pessoal de Reddit aqui conosco, com certeza, né, deve conhecer essa ferramenta. Ela é uma ferramenta muito conhecida também, né, no âmbito de segurança da informação no modo global, tá? Então, o Metasploit, ele é muito utilizado para poder tomar várias ações, né, injeção de script maliciosas, entre outros. Então, ele já tem aqui, né, algumas bases, eu tenho 2.376 exploits aqui, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar pela vulnerabilidade, que é a MS17010, né? MS17-010, que é a vulnerabilidade de fato ali, que traz ali as ações ali de exploração, né, do SMBV1, tá? Acho que é 017, se não me engano. Opa! Aí, legal. O que eu vou fazer, tá? Eu vou utilizar essa aqui, ó, Windows SMB, tá? Que é a exploração do SMB, utilizando uma ferramenta nativa do sistema operacional, que é o PSExec, né? Utilizando, né, o próprio PowerShell, tá? Basicamente, ele vai fazer uma intrusão, né, na máquina utilizando esse protocolo aqui, né, para poder tomar ação. Então, o que eu vou fazer? Né? Já está configurado, se eu não me engano, já está configurado aqui, tá? Mas eu vou fazer aqui a configuração do IP para que vocês vejam, tá? Então, vem aqui, né, do use 1, que é esse próprio aqui, tá? E aí ele vai alternar, né, para esse script, né? Ele vai falar, olha, esse cara aqui é o que você vai utilizar. Utilizando por padrão, né, um reverse TCP. Aí aqui, ó, eu entro aqui, né, entre nas opções, né, desse exploit, e aí eu vou setar, né, qual que é o meu host remoto, né, o R-host, né, como se chama. Então, é basicamente, né, a máquina que eu quero fazer a invasão, tá? E aqui eu dou um set R-host,
Eu vou colocar aqui o IP, né, daquela máquina, que é o 10025. Só ter certeza aqui. Olha lá, 10025, tá? Então, 10025. Joguei, só jogar isso aqui para cá. 0.5. Agora vai. E aqui, como tá Notify Only, a ideia é que ele consiga passar, tá? Então, eu vou dar um run aqui. Ele vai começar, né, a inicialização ali dos scripts, né? E aí eu vou conseguir cair na máquina, né? Conseguir cair aqui no shell, no interpreter, né? E aí eu busco, né, o shell da máquina. A partir disso, com um simples script, ele com configurações de 2 módulos, eu já consigo invadir a máquina e já consigo tomar ação na máquina. E aqui eu posso dar um hostname, né? Eu já consigo saber ali que eu estou dentro daquela máquina, tá? Se eu vim aqui, por exemplo, dar um ipconfig, ele vai mostrar para mim lá o IP como se eu estivesse, né, dentro da máquina ali, tá? Entre outras ações, tá? Então aqui, basicamente, eu estou ali dentro do dispositivo, tá? Só para a gente poder ter uma ideia, né, para vocês verem que não é algo ali específico, né, o que eu estou criando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui dentro aqui do ambiente, tá? Folder, teste web, teste kicks, por exemplo, tá? Eu só criei uma pasta aqui, né, dentro da própria máquina. E aí, o que eu vou fazer? Nesse test kicks, ele está dentro aqui de um caminho, né? C users administrator desktop test kicks. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso navegar até essa pasta, né? Eu posso vir aqui, Windows dos pontos, cd users, cd administrator, cd desktop. Eu vou dar um giro aqui, ó, para vocês verem. Olha lá, test kicks, tá vendo? E aqui eu posso entrar nessa pasta, né? Dou aqui um cd, test kicks. Estou dentro da pasta ali. Aqui eu vou dar um giro, ó, não vai mostrar nada ali dentro da pasta. Então eu posso vir aqui dentro da pasta, por exemplo, e totalmente sorrateiro, né? Nada aparece aqui para o usuário. Então esse tipo de ataque é um ataque muito conhecido para tomar linhas de comando, né? Então, por exemplo, eu criei um arquivo de texto aqui chamado CMD, né? Agora, se eu vim aqui dar um dir novamente, eu consigo ver ali o meu arquivo CMD ali criado, tá? Então, esse aqui é um tipo de ataque, né, que você não precisa de interação do usuário. Eu só preciso de uma máquina, né, um pouco mais antiga, desatualizada, com uma vulnerabilidade conhecida. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui, né, da máquina, tá? Sair aqui do dispositivo. E agora eu vou ligar, né, o Exploit Prevention, né? Vou colocar o Exploit Prevention em modo de operação mesmo, né? Colocar para que ele não permita, né, as ações ali do usuário, tá? Aqui, ó. Olha lá, Notify Abuse. Se eu vir aqui Open Log Security, ele mostra aqui para mim, olha, você tem um processo vulnerável rodando e uma outra ação tá controlando essa thread, né? Ele mostra aqui para mim, o PowerShell está controlando essa thread. Então ele está mostrando para mim, né, as ações, né, todas as ações, todos os comandos aqui que eu estava realizando, ele está trazendo uma ação aqui para mim de fato, né, demonstrando ali aquela ação, tá? Demonstrando que existe algo errado ali rodando, né? Mas ele está apenas notificando. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, né, controlar ele para que ele termine, né, a ação no momento da exploração. Então aqui eu mudei ele para que ele de fato, né, faça o terminate, né? Então eu posso vir aqui agora, né, lá novamente no meu Kali Linux e agora tentar executar a função. O que acontece, né? A partir do momento, né, onde ele entende que esse patching, né, ele não está instalado na máquina e que eu preciso fazer a proteção dele, né, terminando as funções dele do exploit, eu vou fazer o seguinte, olha, essa função aqui, né, ela é conhecida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear, né, eu vou fazer o virtual patching disso, né, eu não tenho patch ali aplicado, porém eu vou colocar, né, como se fosse um patch virtual ali, não vou permitir que ele tome ação. E aí, ó, veja, eu não consigo mais acessar a máquina, né? A partir do momento, né, em que eu protejo a máquina, né, com essa função, se um atacante, né, remoto tentar acessar ali e tomar alguma ação para bloquear, para tentar acessar aquela máquina ou tentar tomar algum tipo de controle sobre aquela máquina, né, ele não permite a ação e vai fazer com que seja bloqueado, assim como vocês estão vendo aqui, né, a minha tentativa aqui de execução, né, sendo bloqueada, tá? E aí a gente volta ali, né, no Kicks for Nodes e abre aqui o Security Log. E aí no Security Log ele vai mostrar para a gente aqui, ó lá, o processo foi terminado, né? Foi detectado uma tentativa, né, de exploração dessa vulnerabilidade nesse horário aqui, às 14h53, tá? Então, esse aqui é um exemplo, tá, de proteção aqui do Kicks for Nodes, tá? Esse aqui é um dos principais módulos, né, que compõem o produto, né, a possibilidade de você fazer ali o bloqueio de intrusão dele, tá, o bloqueio de ação dele, especificamente. E aí, né,
conseguir tomar as ações ali de controle dentro da máquina, entre outras ações, tá? Aqui, ó, o Industrial Network Protection, né? Ele já é um tipo de funcionalidade, né, para poder identificar a integridade da PLC. Então, se a PLC é aquele sistema ali que fica entre a máquina, entre o chão de fábrica, né, e entre a estação ali do engenheiro. Por exemplo, essa aqui, ó, poderia ser muito bem uma estação do engenheiro, mas na verdade ele é apenas ali essa aqui é um servidor, né? Mas poderia ser uma máquina de teste, né? Mas poderia ser o servidor onde aquela aplicação está rodando. E aí você imagina, né? Os estragos que podem ser feitos se eu for lá e apagar as rotinas de execução, por exemplo, né? Entre outras ações. Então a PLC, o Integrity Check, ele vai analisar, né? Verificar se existem violações, né? Com as execuções da PLC para esse acesso, né? PLC Project Investigation, né? A mesma coisa. Ele vai identificar, né, os dados que estão vindo ali da PLC para ver se não existe nenhuma anomalia. E aí vocês lembram que eu comentei ontem com vocês que as ações elas são 1 para 1, né? Muitas das vezes, se a rotina ela já está configurada para trabalhar daquela forma, ela não deve trabalhar de outra forma, ela deve trabalhar daquela forma. Então imagina se eu acesso, né, se eu invado ali um sistema, né, que está rodando, né, algum tipo de ação com uma ferramenta dessa, como por exemplo, né, ou tentar tomar alguma ação de script na máquina, tentar fazer uma movimentação lateral, por exemplo. No momento que eu faço isso, se eu tenho, né, algum tipo de ação, né, e isso impacta ali a produção, com certeza algo errado ele vai alertar para você, né? Falar, olha, tem algo errado aqui. Então, por exemplo, né, se tiver alguma ação, né, sendo executada ali dentro da máquina também, né, que não é o que deveria ocorrer, né, como de acordo, ele também vai falar para você, vai falar, olha, tem algo aqui que não está correto, né? E aí você pode verificar, né, se de fato é proveniente, né, um ataque através dos logs, né? E aí você pode fazer a notificação, né, a configuração disso durante a instalação, ou verificar se de fato, né, alguma rotina que está falhando, né, ou até mesmo se seu equipamento precisa de algum tipo de manutenção, entendeu? São possibilidades aí que você possa ter, tá? Pessoal, tá claro aqui para vocês como funciona o Fornodes, módulos dele, como é que a gente está? Tranquilo. Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Um ponto só interessante, que isso que você explicou agora, bem legal, Antônio. Qual que é o nível de compatibilidade dele a nível de SO, para a galera ter uma ideia aí? Deixa eu pegar aqui, ó. Porque a gente pega, por exemplo, o 2016, ainda vai sair o update, a gente atualiza e fechou. O problema é quando você não tem mais update do fabricante. Você pega o Windows 2000, o Windows XP, o Windows 2003, o 2008, que ainda tem nesse nível de ambiente. Então, é muito legal saber que esta solução vai te proteger das vulnerabilidades do SO que o fabricante não está mais atendendo. Então. Perfeitamente. Ó, eu vou dar alguns exemplos, tá? Windows XP Professional SP2, 32 bits e 64, Windows Vista, 7 SP1, tá? Windows 8 para cima, com certeza, né? Aí, versões de Windows Server 2003 SP1, Standard Enterprise 32 ou 64, 2003 SP2, 2003 R2, 2008 SP2 Standard, 2008 R2 SP1, entre outros, tá? Versões embedded também, né? Windows XP Embedded SP3, Windows 7 Embedded, entre outros, tá? Eu vou colocar aqui no chat um link que ele demonstra aqui a ação, tá? Quanto a compatibilidade, tá? Só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu tenho chat. Não, show de bola. Uma coisa depois você pode mandar, a gente encaminha lá também, mas bem legal. Eu só queria salientar esse ponto. A gente usou o 16, que é o que você estava na mão. A gente poderia ter usado uma versão que não é mais suportada pelo fabricante e ele vai te proteger do mesmo modo. Perfeitamente. Então, isso que é interessante, você ser protegido em ambiente legado, que não justifica, às vezes, um upgrade de chão de fábrica por causa de uma controladora antiga ali. Então, a ideia é proteger esses caras. Bem legal. Show de bola. Deixa eu colocar aqui no chat. Teve uma pessoa que perguntou aqui, o Nerds Costa, né? Se o antidrone ele é comercializado no Brasil. Eu não tenho essa informação, tá? Eu não vou dizer para você que sim nem que não, porque eu não vou mentir para você, tá? Mas eu posso pegar essa informação, tá? Pessoal da Brasiline, pega o contato dele aí, e aí eu já passo também. Tô vendo aqui que tem uns conhecidos aqui, o Jalisson também tá aqui conosco. Boa tarde, Jalisson, tudo bem? Douglas Muniz também, o pessoal tá aí ativo aí no chat também, cara. Pessoal, o que eu vou fazer, tá? Agora,
Boa. O que eu vou fazer? Eu vou trocar agora, tá? Desse notebook para o outro, eu vou sair brevemente, 2 segundos, tá? Só para conectar aqui no outro dispositivo. E eu queria mostrar para vocês como funciona ali. No momento de um ataque, né, o que acontece dentro de uma estrutura de cyber, tá? Só um momentinho que eu já retorno aqui. 2 segundos, por favor. Eu tô em 2 notebooks, né? Eu vou jogar para o outro aqui. Só um minutinho. Pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui agora para demonstrar para vocês como que funciona um ataque numa planta física, tá? Essa planta física, ela é um material que nós temos, né, dentro da Kaspersky. Ele é literalmente, né, simula uma planta industrial ali, né, tem uma PLC e tal. Então, vocês viram, né, a simulação de ataque que eu fiz. Eu ataquei um sistema operacional através de uma outra máquina, né? E aí, dentro daquela máquina, eu poderia tomar qualquer ação. Assim, pegar um arquivo, deletar um arquivo, excluir alguma ação, enfim, né, fazer qualquer coisa ali dentro do dispositivo. Vocês vão ver um ataque numa PLC, e aí o que acontece? Eu fiz via rede, né? Então, o Kixport Networks, né, ele estando ali dentro dessa comunicação, né, no meio dessa comunicação, ele consegue entender esse ataque, né, e dar a diretriz, né, para o administrador sobre o que está ocorrendo ali dentro do ambiente. O que vai acontecer? Ele vai mostrar o ataque real, né, fazendo ali a ação, né, tomando a ação de parar ali a linha de produção, né, a cadeia de produção, e vai fazer com que aquilo dali, né, tenha um problema de fato, né? Ele não vai deixar ali que ocorra mesmo, né, o que realmente deveria acontecer, tá? Então ele vai parar ali a ação, né, vai derrubar ali o bloquinho, né? Vocês vão ver um bloquinho ali rodando ali, ele vai parar ali a ação, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam, tá? Beleza, show. Bom, eu vou rodar aqui, tá? Eu vou dar uma narrada aqui sobre o que está acontecendo, tá? Deixa eu vir aqui. Então, por que eu não trouxe aqui para fazer na mão com vocês, tá? Porque não dá para trazer esse equipamento aqui para onde eu tô agora, tá? Então, por isso que eu precisei trazer um vídeo para vocês. Mas, basicamente, ele funciona dessa forma, tá? Ele mostra, né, uma esteira de produção, né, rodando, fazendo as ações. Aqui a gente pode ver aqui a funcionalidade, né, da PLC sendo identificada, né? Essa aqui, a PLC é essa aqui, tá? E aí ele fazendo aqui o processo ali de entrega, né, daquele material, né, daquela caixinha ali, tá? Esse é um sistema, né, industrial, né, simula, né, um sistema industrial, né, como que ele funciona e tudo mais. E aí vocês podem ver, né, que ele tem um fluxo contínuo, né? Ele precisa ir lá, colocar alguma informação, né, agarra ali, e aí ele vai ter um fluxo contínuo, né, de fazer com que esse quadradinho, né, passe ali corretamente, né? Aí vocês percebem que nas bordas, né, ele gira, né, para que ele possa entregar. É uma caixa Siemens, tá? É uma PLC da Siemens. E aí ele mostra ali todas as ações ocorrendo. O que acontece? Essa PLC, ela recebe informação de um sistema e recebe informação também dessa máquina, né, que está conectada ali. Então, a partir desse momento, ambas as máquinas estão conectadas ali nessa rede, né, tomando as ações, né? Você pode ver o cabo ali também. E aí, o que acontece? Essa máquina, por exemplo, é ela quem vai injetar um script dentro da programação da PLC, né? Ele vai identificar ali que tem algo vulnerável ali dentro do ambiente e ele vai executar um script ali. Na hora que ele executar, eu vou explicar para vocês. E aí, esse script, ele vai pegar na rede, né? Ele vai jogar na rede para a PLC. E aí, a PLC, ela vai bugar, né? Ela vai dar um problema ali e vai impactar, né, na linha de produção dela, né? O que ela tem que ficar fazendo ali a todo momento, ela vai parar de fazer, né? Vai ter uma ação ali ocorrendo, tá? E aí, o que acontece, né? O Kixport Networks, ele funciona nesse intermediário. Na hora que a máquina, ela envia uma ação... Ó, agora ele abriu aqui o script, né? Abriu aqui a ação, deu início aqui nesse hack aqui, né? Não sei se dá para ver muito bem aqui, mas tá escrito hack aqui, né? Hack.script aqui. Opa, perdão. Opa, deixa eu voltar aqui, beleza. Ele executou aqui um script chamado hack, uma DLL chamada hack. E aí o que vai acontecer, né? Ele vai parar aqui a execução, né? Ele vai fazer com que ela tenha algum problema. O Kixport Networks, no momento em que isso ocorresse, olha lá, aí parou, né? Deve aqui o problema. Agora, imagine se isso aqui fosse um container de 1 tonelada, por exemplo, né? Ou alguma coisa do gênero, uma comporta de água, ou um sistema elétrico, por exemplo, né? Na hora que esse ataque fosse ser enviado de um lado para o outro via rede, o Kixport Networks, no momento em que ele detecta esse ataque, né? No momento que ele detecta a ação, ele vai pegar e vai informar para você, né, o que está acontecendo, tá? Dentro da rede. E aí esse appliance aqui, né, basicamente, né, ele vai ser conectado ali dentro da rede, né, e aí na hora que ele tomar ação, ele vai falar, olha, a comunicação desse cara com esse teve uma ação maliciosa, né, foi transmitido um arquivo malicioso,
ou foi enviada ali uma ação maliciosa, né? E aí você pode ter, né, apenas a parte de notificação, ou se ele tiver alguma capacidade de integração, ele vai ir lá e identificar. Essas aqui são as ações que o Kickstarter Network consegue fazer, né? Alguém ia falar alguma coisa? O microfone abriu aí? Acho que foi o meu microfone que falou, repetiu. Pode ter sequência, desculpa. Tranquilo, de boa. Por exemplo, né, ali a gente tinha o Field Device, né? A IED, o switch conectado com o operador. Era literalmente esse caminho que estava ocorrendo. Na hora que o operador manda algo ali para o IED, né, para o que controla ali aquele sistema, e ele toma ação maliciosa, ele pode ter uma dessas ações aqui sendo identificadas. O Intrusion Detection System, um Asset Discovery, né, a descoberta de dispositivos, né, Command Control, né, protocolo de comunicação, ação, né, em protocolo de comunicação industrial. Esse Deep Packet Inspection é análise, né, de set points em tempo real. Então, ele vai olhar ali e ver o que está acontecendo ali dentro do ambiente no tempo real, tá? Então, o Kix4 Networks, né, ele vai olhar ali dentro da sua rede para identificar se existe algum tipo de ação. E aí, a gente sempre deixou o convite, né? Se tem alguma rede industrial, né, a gente pode levar para vocês analisarem, né, esse Express Audit, tá? É o Kix, né, só que de forma um pouco mais simples, né? Ela já é pronta para usar. A gente entra dentro, né, da sua rede, dentro do seu ambiente, né, da sua planta, configura, né, um port Myron, uma porta específica, né, fixa o dispositivo, né, e aí mostra ali as ações ocorrendo, né. Então a gente consegue fazer essas ações aqui também, né. Tem o suporte remoto, né, relatório com recomendações de ações e tudo mais, tá? Então a gente sempre deixa esse convite. Eu sempre falo, né, o Jalisson está aqui conosco também, é um dos nossos clientes, né. Eu sempre converso, né, quando eu estou fazendo algum tipo de apresentação, sempre falo, né, é muito bom a gente falar sobre o produto, explicar como ele funciona, trazer, né, os highlights e tudo mais, mas nada melhor do que a gente demonstrar funcionando de fato, entendeu? Quando a gente vê funcionando de fato, é outra coisa, né? Quando a gente realmente, né, consegue determinar, né, o que está acontecendo, né? Consegue palpar ali as ações, né, daquele dispositivo, né, daquele produto de fato, né? E aí, uma última coisa que eu queria compartilhar, né, com vocês é esses critérios aqui, né? Quando a gente fala sobre proteção de ransomware, proteção contra ataques maliciosos, entre outras ações, a Kaspersky, né, ela é conhecida, né, como uma das principais, se não a principal, tá? Por quê? Ela, em frente a outros, em comparativo, né, com outros fabricantes, ela é 100%, tá, em detecção a ransomware. Seja qualquer teste, né, que tenha sido feito, né, ele identificou ele como 100% de detecção, tá? Então a gente tem esse prêmio, né, em anos consecutivos, tá? Nesse ano a gente ganhou o Product of the Year, tá, da AV-Test. Então, assim, falando de testes, né, a Kaspersky ela é mais testada, né? Olhando em comparação com outros antivírus, né, outras ferramentas ali de proteção, endpoint, entre outras, né, ela também, né, ficou em primeiro lugar. Só a bolinha verde não é só colocar o nome da Kaspersky, não, é porque ela realmente está aqui em cima mesmo, né? A gente tem participação ali em 741 testes, né? Sendo a premiação em primeiro lugar ali em 518 testes, tá? Com 83% ali de ação aí dentro do top 3 aí, tá? Então, esse é apenas um comparativo, né, que a gente traz, tá? No sentido de testes, tá? E verificações, análise, né, de malware, entre outras ações, tá? Então, queria trazer aqui essa informação para vocês também, né? E algum, né, dos nossos principais clientes, né, quando a gente fala sobre um ambiente, né, se quiser ter uma ideia, né, sobre o que a gente tem, clientes como Exército, Marinha Aeronáutica, Advocacia Geral da União, entre outros, tá? São clientes nossos aí, né, que a gente tem o prazer, né, o orgulho, né, de trazer ali como segurança, tá, para esses clientes, tá? Algumas áreas, né, de atuação nossa, né? Organizações públicas, privadas, né, bancos, telecomunicações, informações, setores de petróleo e gás, né, indústria ali como um todo, tá? São nossas vertentes aí de trabalho também, tá? Pessoal, essas são as informações que eu queria trazer para vocês, tá? Principalmente ali a forma prática ali do Kix4 Notes, tá? Eu queria saber se tem alguma dúvida geral que eu possa trazer para vocês, ou alguma coisa do gênero. Ele fica entre o switch, Jales, ele fica entre o switch e o operador ou fica paralelo em Mirror? Ele fica em paralelo em Mirror. Você não precisa parar a ação entre o seu operador e o seu sistema, tá? Nada é impactado. Apenas o switch que está ali no meio, né, no meio da comunicação, a gente habilita um port Mirror ali e aí a gente joga, né, esse cabo, né, junto com o Kix4 Networks, tá? E aí ele já vai pegar, ele já vai começar a analisar as informações, tá?
Então não precisa parar nada, você não precisa desconectar nada, tirar nenhum dispositivo, nada no meio da comunicação, tá? Ele já vai fazer. Tem alguns outros fabricantes, né? Não vou falar nome porque é meio antiético, mas existem alguns fabricantes que você realmente precisa colocar ali no meio, né? Entre eles ali. E para que ele possa, né, tomar algum tipo, né, de verificação. A gente não faz isso, né? A gente não é disruptivo, né? Com infraestruturas que são tão críticas, né? Como a infraestrutura de ICS, beleza? Antônio, aproveitando, legal, cara. Bom que ele trabalha em Portmir, e aí ele escuta tudo, né? Ele é um ouvinte ativo ali dentro da rede. O licenciamento desse modo é com base em throughput ou com base em dispositivos? Como que ele faz isso, sendo que ele está em Portmir? Só uma curiosidade. Certo, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Aqui, o Kix for Network. O Kix, que a gente viu primeiro laboratório, ele é com base em device, né? Isso. E o For Network é baseado por appliance, tá? Ele tem um appliance ali, né? O licenciamento dele é feito por appliance, tá? Entendi. Que aí, então, no caso dessa um appliance por planta, né? Isso, exato. Tem algumas características específicas, né, quanto a aquisito de licenciamento, né? Tem alguns licenciamentos que são mais, alguns menos, tá? Mas basicamente é dessa forma, tá? Entendi. Então, mas, por exemplo, eu tenho um chão de fábrica que eu tenho uma volumetria de suítes estão espalhados. Na grande maioria, os equipamentos estão espalhados, né, no chão de fábrica. Então, eu tenho um concentrador, onde está a fibra ali que recebe todo mundo. Então, essa fibra que receberia todo mundo que estaria conectada via Port Mirror no Kix Network. E aí eu licenciaria aquele appliance. E aí é com base em throughput que eu mensuraria se eu tenho um segundo appliance ou eu teria que ter um appliance por planta ou algo nessa linha, né? Olha, o ideal é que você tenha a seguinte forma, né? Quando a gente fala sobre licenciamento do Kix for Networks, a gente vai licenciar o server, né? Esse node aqui, né? E aí, se você tem, né, outras plantas, o que dá para você fazer, em vez de precisar colocar um em cada planta, né, ou pegar ali dentro de um ponto inicial, né, fazer um port mirror dentro de um concentrador que pode dar muito problema, utilizar sensores, né? Então, se você tem, sei lá, diferentes plantas, você pode colocar um sensor ali por planta para que ele possa enviar essa comunicação, né? Fechar um SSL único e direto com o Kix for o network, o seu node geral, entendeu? Então, a gente licencia, né, o servidor e aí dá os sabores, né, de sensor, né? Quanto mais sensor você precisar, aí vai, beleza? Entendi. E o sensor, no caso, é um agente Linux, por exemplo? É um servidor também, onde a gente instala dentro de eu não sei dizer agora, né? Não sou uma versão muito mais recente agora, né? Mas o que é feito, né? Ele conecta, né? Como se fosse um concentrador mesmo, né? Em Linux. E aí ele envia, né? Eles se conectam ali, né? Tem toda uma configuração que precisa ser feita ali de certificado e tudo mais, né, para que a comunicação fique criptografada, né? E aí de sistema para sistema que eles se entendam, entendeu? Ah, legal. Eu entendi um pouco a malha. Então ele vai ter o concentrador, vai ter o sensor lá na ponta, que é um node, digamos assim. Esse node coleta as informações e manda para o concentrador. E o concentrador tem toda a visão. Perfeitamente, legal. São computadores, tá? Beleza? Muito bom. Muito bom. Antônio, muito obrigado aí pelo tempo, a disponibilidade e a excelente apresentação. Conforme eu disse anteriormente, todo o material vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Caso alguém tenha alguma dúvida posterior, pode estar acionando a gente, mandando e-mail, comentando no próprio vídeo. A nossa equipe comercial também está totalmente à disposição. Pode entrar em contato com a Brasiline pelo site, pelo chat. E a gente está 100% disponível para tirar qualquer dúvida. E a nível de POC também, como o próprio Antônio mensurou, se tiver interesse em fazer um POC, ver o produto funcionando junto ao Kix Express, né? Também pode acionar a gente pode estar intermediando isso para a gente ver. A Kátia também colocou no chat aí o nosso e-mail, né, comercial Brasiline, pode estar encaminhando todas as dúvidas lá.